Eu sou formada em Relações Públicas pela Unesp de Bauru e depois toda a minha trajetória de pós-graduação ela aconteceu pela ECA USP. Então eu fiz especialização, fiz Gestcorp, que é um curso coordenado pela professora Margarida, depois eu fiz mestrado, doutorado, recentemente eu concluí o meu pós-doutorado, sempre pela ECA, né? E em paralelo à minha carreira acadêmica, eu também sempre tive a minha carreira no mercado. Então, comecei trabalhando lá em Bauru com relações públicas, então fiz estágio na Fiat, a Fiat tinha um escritório regional lá na época que eu estudava, também fiz estágio na área de comunicação interna na Associação Hospitalar de Bauru, cuidando também de comunicação interna ali dos 3 hospitais. Quando eu vim para São Paulo, eu fui trainee em relações públicas na Vivo, fui coordenadora de comunicação corporativa no Mercado Livre, fui diretora de mídias sociais na agência Ideal, depois fui gerente de marketing digital na Garoto e na Nestlé. A minha escolha por RP, ela se deu de forma muito natural. Eu sabia que eu queria fazer comunicação, desde a época na minha época chamava colegial, não chamava ensino médio ainda. Então, nessa época, eu já sabia que eu queria fazer comunicação social, né? E faltava eu escolher a habilitação. Eu tinha muita inclinação para jornalismo e publicidade, gostava muito de trabalhar, de ver as marcas atuando, tanto na área de publicidade quanto nas grandes campanhas. E aí eu descobri relações públicas por uma colega de classe, ela estava lendo lá no Guia do Estudante o que significava relações públicas, e eu simplesmente me apaixonei por RP e falei, nossa, definitivamente é esse o curso que eu quero fazer. E aí eu fui, né, prestar relações públicas aí nas universidades em que eu almejava estudar, e hoje eu agradeço essa minha escolha, acho que fui muito feliz nessa escolha, sou muito feliz trabalhando com RP, ensinando, né, nessa área de RP, enfim. Especificamente o meu doutorado, eu me intrigava saber qual era o papel do usuário diante das maravilhas na época da internet, né? Então, porque sempre o protagonismo foi das marcas, o protagonismo foi dos grandes conglomerados de comunicação, e de repente com a internet, com as redes sociais, a gente vê esse protagonismo também indo para as mãos das pessoas comuns. Então, eu fui estudando e entendendo como as marcas naquela época, né, no início dos anos 2010, encaravam as pessoas como parte da estratégia de comunicação. E aí eu descobri que as pessoas eram ouvidas, que aquilo que as pessoas falavam podia se transformar numa melhoria de produto, numa melhoria de campanha, numa melhoria de serviço. E aí eu tive o insight de denominar essa pessoa, né, comum, eu, você, qualquer outra pessoa, de usuário mídia. Então, usuário com a possibilidade de ser um veículo de mídia ele próprio, né? E aí eu também consegui desenvolver níveis de usuário mídia. Então, a gente tem o nível mais iniciante, que é aquele usuário que funciona muito mais como observador, como espectador. Tem o nível intermediário, em que o usuário já começa a ensaiar, participar melhor das coisas, então com algum comentário, com alguma ação um pouco mais contundente, e o nível mais avançado é daquele usuário que de fato é produtor de conteúdo, aquele usuário que já desenvolve um conteúdo, né? Pode ser uma resenha a respeito de um produto, de um serviço, de uma marca, pode ser um texto opinativo, pode ser uma crítica, uma reflexão, né? E esse usuário mais sofisticado, né, que já produz mais conteúdo, é um usuário que tem interferência e impacto direto no dia a dia das organizações. Esse termo, né, ele acabou ficando conhecido e virou livro também. Eu tenho o meu segundo livro, que se chama Mídias Sociais e Agora, ele explica melhor quem é esse usuário mídia, né, e eu ali também proponho uma metodologia de interação e engajamento para as organizações que querem utilizar melhor essa figura que é tão importante nas estratégias de comunicação e marketing digital nos dias de hoje. Então, eu comecei a praticar esporte na própria escola, né? Durante a escola primária, inclusive, nos primeiros anos ali de escola mesmo. E foi, acho que na segunda série do ensino fundamental que eu descobri o handball. E aí eu comecei a jogar pela escola, eu comecei a curtir muito, tanto que aos 11, 12 anos
eu fui para um clube que se chamava DEF e me federei, então, quer dizer, eu já virei atleta desde pequena. Depois desse clube, eu fui para um outro clube que se chama Clube Paulista de Handball, e joguei também até o final da minha formação escolar. E aí, quando eu fui para a faculdade, né, para a universidade, em Bauru, eu passei a jogar também pela universidade, né? Então, eu jogava pelo time de Bauru, handball. Depois que eu acabei a faculdade, eu vim para São Paulo, falei, opa, não posso parar de jogar, preciso encontrar um time, algum lugar para poder treinar, ao menos como um hobby. E aí eu fui, como eu entrei na especialização, eu já fiquei sabendo que havia treinos de handball no CPUSP. E como aluna, a gente tem direito de participar. Então, durante toda essa minha trajetória de pós-graduação, eu, na medida do possível, eu treinava e jogava com o pessoal, que era majoritariamente da graduação mesmo, mas eu fazia muito mais por hobby, para me manter ativa e porque é uma paixão que eu tenho desde criança. Inclusive, eu consegui jogar até determinada idade, é que agora eu sou mãe de duas crianças pequenas, eu atuo no mercado, eu atuo na academia, então agora eu tenho pouco tempo livre para treinos mesmo, para valer, mas eu sou completamente apaixonada por esporte de uma maneira geral, em especial pelo handball. Desde os meus 24 anos, eu sou professora universitária. Quando eu comecei a especialização na USP, eu já me encantei por essa área de docência e comecei a tocar, a correr em paralelo com a minha carreira acadêmica. Então, leciono desde 2004, minha primeira atuação profissional como docente foi na Unisa, Universidade de Santo Amaro. E de lá para até aqui, eu já passei por algumas instituições públicas e privadas, não como profissional concursada, né, que é o cargo de carreira da universidade, das universidades públicas, mas como professora eventual ou professora de pós-graduação. Eu lecionei na graduação de Relações Públicas da ECA USP em 2012. A professora Margarida já sabia que ia se licenciar e ela me convidou para assumir a disciplina de planejamento de relações públicas. E para mim foi uma honra assim inenarrável, porque ela é a pessoa mais conhecida, qualificada e dona dessa temática aqui no Brasil, né? E quando ela me confiou essa tarefa, eu fiquei muito feliz e muito satisfeita mesmo. Então, foi uma oportunidade incrível. Eu peguei a turma da manhã, à noite era uma outra professora, se não me engano, era a professora Simone Carvalho, e foi muito legal poder dividir com a outra professora também essa tarefa, né, de falar sobre planejamento de relações públicas para os alunos de relações públicas da ECA USP. E como eu leciono desde 2004, eu acredito que o perfil do aluno ele vai mudando ao longo dos anos mesmo, isso é super natural e super esperado, né? Quando eu comecei a lecionar, a gente não tinha essa capacidade de acesso à internet que a gente tem hoje. Então, a gente ficava mais restrito aos livros, a gente ficava restrito ao que era publicado de forma física, né? De forma impressa. Hoje, a gente tem um arsenal de recursos, tanto para o professor quanto para o aluno, que estão no digital e que isso também facilita e, ao mesmo tempo, complexifica todo esse processo, né, de ensino-aprendizagem e de troca em sala de aula. Então, eu acredito que, claro que o aluno hoje é mais conectado, a gente tem muito mais facilidade de acesso à internet do que a gente tinha no final da década de 90, no início dos anos 2000. E isso transforma a forma como a gente aprende e a forma como a gente ensina. Hoje, quando eu vou para a sala de aula, eu procuro vários recursos online para mostrar para os alunos, cases, exemplos, textos, né? Uma das grandes vantagens que a internet nos trouxe também é a gente ter acesso aos repositórios dos congressos, das associações de comunicação. Então, isso abre um leque enorme de temas e de acesso mesmo, tanto a professores quanto para os alunos. Eu acredito muito que a área de relações públicas veio ganhando mais força, mais importância e mais relevância. Isso porque
Com o digital, as organizações têm uma obrigação de serem transparentes, de prestarem contas, de dialogarem, de entenderem as contrapartes. Então, eu entendo que a área de relações públicas foi ganhando muita significância com esse processo. Então, hoje, você não pode ter uma atuação no ambiente digital se você não tem ações de relacionamento, ações de diálogo, ações de participação. Não adianta nada você ter um perfil de mídia social corporativo que seja fechado a comentários. Isso requer que você tenha uma estrutura, né? Requer que você tenha uma estratégia. Então, eu vejo que a nossa área de RP ela foi ganhando mesmo importância e relevância dentro da hierarquia das organizações. Né? E fora isso, né, que assim, eu sou super focada na atuação do RP no ambiente digital, mas fora isso a gente tem outras grandes temáticas que envolvem relações públicas e que também estão muito em alta. Né? A gente tem toda a parte de diversidade e inclusão, a gente tem sustentabilidade, a comunicação interna voltou a ganhar uma importância tremenda, porque o funcionário também é um público que está conectado, e é um público que também pode servir como porta-voz. A gente tem as lideranças comunicativas, então talvez uma parte nossa aí de treinamento estratégico para as lideranças aparecerem no ambiente digital, né, para além daquilo que a gente já fazia no media training, né, que a gente treinava os porta-vozes para falar com a imprensa, hoje a gente tem que treinar também os porta-vozes para falar nas mídias sociais. A área de relacionamento com a imprensa também está muito transformada, a gente tem a área de relacionamento com influenciadores digitais, enfim, então eu vejo assim, a gente tem um amplo leque de atuação e vejo que as organizações estão dando mais importância para essas ações de comunicação. Eu sempre fiquei conectada à academia, né? Porque eu faço parte de um grupo de pesquisa na USP que se chama Com Mais, Comunicação e Jornalismo no Ambiente Digital, que é liderado pela professora Beth Saad. Então, assim, durante todos esses anos, independente de eu já ter terminado meu doutorado há algum tempo, eu me mantive próxima da academia e pesquisando, produzindo o tempo todo em função da minha atuação no grupo de pesquisa. E numa dessas reuniões do grupo de pesquisa da USP, a gente estava falando sobre influência digital, sobre influenciadores, e aí me despertou a ideia falando, mas espera lá, será que as marcas também não podem exercer um papel de influenciadoras no ambiente digital? Falei, quer saber? Eu vou investigar isso. E aí eu propus um projeto de pós-doutorado para a Beth foi minha supervisora nesse processo, ela topou, e eu entrei com toda a papelada para o trâmite do pós-doutorado, deu super certo. Então, durante esses 2 anos, eu fiz pesquisa junto às empresas, tanto públicas quanto privadas, de pequeno, médio e grande porte, para entender se era possível que uma marca se transformasse numa influenciadora digital. E aí, durante esse processo, eu analisei boas práticas, eu analisei modelos de atuação dessas organizações no ambiente digital e cheguei à metodologia reativa, que é essa metodologia que eu proponho para que as marcas se tornem influenciadoras digitais elas próprias, para que elas se tornem publishers. E essa metodologia é o seguinte: o R é relacionamento, reconhecimento, o E é entretenimento e engajamento, o A é autenticidade e ação, o T, transparência, o I, interação, o V, visibilidade e o último A, avaliação. É claro que no livro eu explico com mais detalhes e falando especificamente de cada letra da sigla, né? E além da metodologia reativa, eu também construí um questionário para que as organizações auto-preencham esse questionário e entendam em qual item desse acrônimo elas são mais fortes ou estão mais deficitárias dentro desse processo de influência corporativa digital. Então, foi um trabalho que, primeiro, me deu um prazer enorme, porque eu adoro estudar, pesquisar. Segundo, porque tem uma conexão forte com o mercado, né? Eu desenvolvi isso para devolver para o mercado, né, para que o mercado utilize uma metodologia que foi pesquisada de maneira científica, né? E terceiro, porque eu já estou vendo os frutos sendo colhidos a partir dessa metodologia, né? Já tem organizações que estão utilizando, profissionais de comunicação que estão adotando isso nas suas agências e consultorias de comunicação. Recebi um convite também para falar para o pessoal da América Latina. Então, assim, foi uma pesquisa que me encheu de orgulho também e de prazer, né? Porque a gente tem prazer em ver o que a gente desenvolveu, estudou durante um período, sendo colocado em prática. Andar
pelos jardins da ECA, pela cantina da ECA, pelas salas de aula da ECA, me enche de emoção e de alegria de poder vivenciar tudo que a ECA oferece. Enfim, acho que sem a ECA eu não teria construído a trajetória acadêmica e profissional que eu construí. Então, eu devo muito à ECA, aos professores, à estrutura da universidade pública, ao incentivo à pesquisa e à docência que a universidade pública nos proporcionam. Né? Sou fã e tenho a grata possibilidade de chamar muitos dos meus professores da ECA de amigos hoje, né? São colegas de instituição, são colegas de pesquisa, parceiros de publicação de artigos, de livros. Então, posso dizer que a ECA ela faz parte das melhores fases da minha vida e continua fazendo, porque eu ainda estou no grupo de pesquisa com mais da ECA USP, e vira e mexe, eu tenho a oportunidade de voltar como professora dos cursos de especialização. Então, eu dou aula no GestCorp, eu dou aula, vou começar a dar aula novamente no DigiCorp, eu dou aula no curso de gestão estratégica de eventos. Então, é sempre, para mim, uma alegria sem tamanho poder voltar à ECA.